Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa unidade sobre os materiais. Nós já estudamos as transformações reversíveis e irreversíveis dos materiais. Hoje nós vamos estudar os materiais naturais e os materiais sintéticos. Afinal, o que são os materiais? São compostos de matéria, substâncias que, a temperatura ambiente, 20 graus Celsius, podem estar na natureza nos três estados. Estado sólido, exemplo, ferro. Estado líquido, um exemplo, a água. E no estado gasoso, exemplo, oxigênio. Enfim, material é tudo aquilo que nos permite fabricar ou construir objetos úteis. Os materiais dividem-se em dois grandes grupos. Os materiais naturais, que são aqueles que provêm da natureza, e os materiais artificiais ou sintéticos, que são aqueles fabricados pelo ser humano. Os materiais naturais podem ser de origem animal, o exemplo, a lã. Podem ser de origem vegetal, exemplo, o linho. E de origem mineral, exemplo, o ferro. Os materiais sintéticos ou artificiais, origem, são obtidos por processos de transformação das matérias-primas, exemplo, plásticos, ligas metálicas, papel, vidro, etc. Matérias-primas e materiais. Matérias-primas são produtos que necessitam de ser alterados para se obter os materiais. Com os materiais já podemos fabricar ou construir objetos úteis. Então temos aqui, gente, a matéria-prima que passa por um processo de transformação e obtém-se o material, que é a tábua. Esse material vai passar por um processo de transformação para obter um objeto. Um exemplo aí temos um relógio feito de madeira. Temos aqui outros exemplos que passaram por transformação, vieram da matéria-prima e transformaram-se em objetos. Sapato, anel de madeira, xícaras de louça ou de plástico, garrafinha de papel ou de madeira. Aqui as garrafinhas de papel, material reciclado, e copos de vidro. Aqui são objetos que passaram por transformações que vieram de material, que por sua vez vieram da matéria-prima. Aí temos aqui materiais sintéticos também, que também vieram de objetos, transformaram-se em objetos. Por exemplo, gente, o vidro. O anel é um objeto que veio da matéria-prima. Os materiais, gente, possuem suas propriedades. As propriedades dos materiais podem ser as propriedades físicas, que são aquelas que podem ser observadas sem haver alterações em sua composição. Os nossos sentidos permitem nos tomar conhecimento das diversidades dos materiais que nos rodeiam. É através deles que podemos comparar a cor, o brilho, a textura, o cheiro, o odor dos materiais que conhecemos. Mas os materiais também possuem propriedades mecânicas, que são aquelas que têm característica de resistir a forças externas e não se alteram. Por exemplo, a flexibilidade. Quando você dobra um papel, uma mangueira, um plástico, ele volta ao que era antes e não sofreu alterações. Plasticidade. Quando você brinca com aquela massinha de modelar, ela tem plasticidade. A argila,
que pode construir objetos diversos, entre outros. A elasticidade, por exemplo, quando você põe sua cabeça no travesseiro, ele afunda. Quando você tira, ele volta ao que era antes. A dureza de uma pedra, por exemplo, um que risca o outro, o ferro que risca a madeira, por exemplo, o ferro tem a dureza. A resistência, a capacidade dele resistir à força aplicada. Por exemplo, quando você aperta um vidro, ele não dobra, ele não amassa. Então, gente, nós temos também a resistência da flexão, resistência do choque e a resistência ao corte. Transparência. Quando você tem um vidro, um plástico, pode ver alguma coisa do outro lado, ele deixa a luz passar. E também tem o opaco, que não deixa você ver o que tem do outro lado. Combustibilidade. A propriedade de um material arder quando é aproximado à chama de um fogo. Como você bota um ferro, né, na chama, ele esquenta, fica vermelho, a madeira pega fogo. São propriedades da combustibilidade. Então, gente, aqui nós temos alguns materiais, como os metais, madeira, plásticos, vidros, cerâmicas, fibras e têxteis. Alguns que vieram da matéria-prima, né? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Vamos continuar estudando no nosso livro para entender melhor sobre sintético e natural e fazer a nossa atividade de compreensão de leitura escrita, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.